Terapia social chega finalmente a um ponto-chave. Ouçam este até ao fim e vão ver que vale a pena. Não é um ponto-chave, mas são 10 pontos-chave. E este número não está fechado, porque a qualquer momento pode crescer, porque nós nunca nos sentimos limitados por aquilo que planeamos. Pronto, Tiago, já passou. Agora podemos ir ao episódio. Fogo à peça. Abre lá isto. Calma, temos que dizer o título do episódio nesta parte. E o título deste episódio é Dicas para o pessoal se safar. 10 dicas fresquinhas para o pessoal se safar. Este é terapia social. Eu tenho já uma pergunta para ti. Vamos já diretos ao assunto. Paulo, o que é uma pessoa safar-se? Eu se calhar poderia responder-te não é justo, não é? Portanto, eu agora poderia... Nós estamos aqui para conversar e não para desconversar. Senti-me tentado a responder-te com uma pergunta, que é das formas mais interessantes de desconversar, que é o contrário de não se safar. Quando alguém não se safa, é porque à partida... Portanto, a questão aqui, o que é alguém safar-se? É uma boa questão, mas à partida alguém safar-se será alguém resolver aquilo que tem a resolver. Alguém não resolver uma questão ou não resolver um problema ou morrer na praia, portanto, como se diz, é não se safar. Mas profissionalmente, pessoal, há malta que usa isso como calão. Como não é calão, mas é gíria, que envolve normalmente interação com não diria com alguém do sexo oposto, porque depende um bocado da orientação sexual, mas com alguém por quem se tem algum tipo de interesse. Sim, pois, aquele safou-se ou que ela safou-se, não é? Também. Ok. Não sei se alguma das tuas dicas vai bater nesse não sei. Das necessidades. Terás que esperar até ao fim do episódio para tirar essa dúvida. Para ver se vai bater nesse quadrante das necessidades humanas, não é? Então, eu acho que sim, eu acho que os nossos ouvintes já merecem, algo mais palpável, algo prático. Nós somos sempre práticos, não é? Damos sempre ideias e dicas práticas, mas agora estão aqui todas condensadinhas. E aquilo que eu gostava mesmo era que daqui a um ano aparecesse um patrono, com as lágrimas nos olhos a dizer: vocês mudaram a minha vida com aquele episódio. Exatamente. Das 10 O que nós dicas. estamos a fazer aqui essencialmente é a fazer quem nos ouve ganhar algum tempo para agarrar um bloquinho, um lápis ou uma caneta ou algo que escreva e comecem a tomar notas. Ou para os mais inteligentes, deixem-se estar sentados e depois ouvem novamente com calma. Acabaste de insultar a malta para quem eu estava a falar, não acredito. Bom, não, aí tem a ver, espera aí tem a ver com a perspectiva da piada. Portanto, eu acabei de te insultar a ti, mas tu pensaste que eu insultei. Ok, tudo bem, mas... Eu estou abaixo disso, que eu não me sinto insultado, então... mas pronto, adiante. Isto não é sobre nós, é sobre as nossas dicas. Sim, tu és ininsultável. Não sou. Não é? Tu és insultável. Claro, acho que toda a gente é. Sim, a forma como tu reages mais ou menos intensamente pode ser um fator de alguma distinção. Mas eu acho que insultável toda a gente é. Sim, pode aferir. Sim, temos que aferir os nossos níveis de insultabilidade, se calhar no episódio lá mais à frente. Não sei, se calhar pode ser um tema interessante. Vamos fazer o pai o 100 ou então, assim. Olha, então vamos lá, mas espera aí, antes de mais, só para a gente esclarecer, e vou falar isto muito rápido, que é para ver se ninguém ouve, os desafios que tu tens pendentes continuam pendentes, certo? Continuam pendentes. Estranhamente não encontrei nenhum desconhecido para ajudar, só ajudei conhecidos, e obviamente que estou a preparar aqui o molho secreto de churrasco para partilhar convosco a receita e depois para vermos o resultado. Não é que eu não tenha tido ainda a oportunidade de praticar o meu Pai Nosso, mas só o vou fazer depois de tu resolveres um dos teus 2 desafios pendentes, que agora arranjei uma boa desculpa para... Claro, eu fui simpático porque dei um desafio que tu podes fazer num minuto aqui, na hora, nem precisas preparar. Não, mas vou querer ensaiar um bocadinho, pelo menos.
Sim. Pois, porque é para ser dito com uma fé romana. Mas olha, Paulo, então vamos lá, dicas. Queres dar a tua primeira dica já e explicá-la? Então bora. Sim, se calhar a primeira dica para o pessoal se safar, se calhar é uma dica um bocadinho aqui controversa, mas a questão é que em muitas situações de pressão, não será em todas, e todos nós temos situações de pressão na vida, a dica é fugir para a frente. Como assim? Normalmente nós fugimos para trás, não é? Fugimos no lado oposto onde está o perigo. A questão há alturas em que nós podemos fugir para a frente e ganhar, quando a nossa tentação normal é fugir para trás, é ir embora. Ou seja, há aquela cena tipo um urso. Há aquelas pessoas que veem um urso lá no Alasca, e se tu gritares muito e pareceres ameaçador e assustador, à partida, pelo menos aqueles também não sabemos. Os que não correram bem, nós pronto. As pessoas não ficaram para contar, exatamente. Mas é um bocado por aí, é tipo, assusta o urso. É o foge para a frente, mas esta regra, ou esta dica podia ser assusta o urso. Sabes que eu tenho uma parecida. Isto é uma chatice, nós concordamos num monte de coisas, pá. Eu tenho uma parecida, a abordagem é outra, mas o princípio ativo é exatamente o mesmo. Não sei se tens ainda alguma coisa para desenvolver ou se posso já. Não, ia partilhar só aqui uma história muito rápida que me aconteceu, onde eu vi isso ou experienciei isso na primeira pessoa. Isto já foi em 93, eu estava no exército, tinha acabado de entrar para o quadro permanente e estava a tirar um curso de formação de formadores. Não tinha esse nome naquela altura, mas pronto, era essa a intenção. Tu tinhas formação, depois no final tinhas que dar uma formação à tua turma. Só que eu, na minha turma, eu imagino, fazendo aqui uma comparação, eu era o estagiário que entrou ontem na empresa, mas tinha na mesma turma que eu, como colega de turma, o diretor de recursos humanos, o diretor de marketing, superior, no estagiário teoricamente fica sempre intimidado logo nos primeiros meses que entra na empresa, estar ali. Eu pensei, e houve aí uma coisa que me fez um bocadinho faísca. Porquê? Porque eu estava a pensar no que é que eu iria dar de aula experimental para eles verem. E estava a ver os meus colegas todos cheios de medo, porque estavam dentro de um curso e iam dar aulas a pessoas mais antigas na tropa, ou portanto ou com uma graduação mais alta, e estavam todos cheios de medo, e isso irritou-me um pouco. Irritou-me a postura às vezes de subserviência, e tal, o que é que vai acontecer? E eu pensei assim, isto fosse ao contrário. E eu vi que aí tinha uma oportunidade de ouro. Porquê? Porque eu iria ser o professor naquela aula ficcionada. Ou seja, eu podia fazer o que me apetecesse. Então eu escolhi uma coisa que o diminuísse, entre aspas, ou gozasse com os meus alunos. Então o tema que eu escolhi foi como ser um bom palhaço. E então comprei nariz de palhaço, chapéuzinhos de festa de infantil daqueles cónicos e uma língua da sogra, e a minha aula prática para aquela turma do diretor de recursos humanos, etc, não sei o quê, foi como ser um bom palhaço. E ficaram todos a soprar a língua da sogra, aprenderam a colocar bem o nariz, aprenderam a colocar bem o chapéu. Quando eu disse isso aos meus colegas e disse assim, olha, eu vou fazer esta aula, eles disseram assim, estás maluco, eles vão-te marcar para a vida toda, tu estás tramado, estás aqui há pouco tempo e vais agora já fazer isso? Antes, pelo contrário. Eu tive que parar a aula porque chorei a rir durante a aula. E eles também. Portanto, às vezes fugir para a frente ou tipo assustar o urso é uma boa dica. Para mim é bastante mais simples, mas o princípio era aquilo que eu estava a dizer, o princípio ativo é o mesmo. Aquilo que eu escrevi aqui nas minhas notas é na indecisão não se abranda. E que não é muito diferente do que tu estás a dizer. Okay. E o meu exemplo é sempre o mesmo, e é uma coisa que acontece a eu acho que qualquer pessoa que tenha carta de condução e que conduza regularmente, eu diria há um ano mais talvez, já passou por uma situação que é aquela situação de tu não saberes muito bem se estás no caminho certo ou errado,
não é? Ou de chegares a um cruzamento e viraste à esquerda e vais sempre a pensar, epá, se calhar devia ter virado à direita, se calhar devia ter virado à direita. Qual é a tendência? A tendência é sempre que tu vais cada vez mais devagar. Na dúvida vais mais devagar, ou seja, a minha dica é exatamente o contrário, é se achas que vais enganado, ou se estás indeciso, ou não abrandes, também não é para ir mais depressa, se não podes apanhar uma multa, mas pelo menos vai à mesma velocidade, porque se chegares ao sítio certo, chegaste. Se achares que estás enganado, quanto mais depressa fores, mais depressa percebes que estás enganado e mais depressa voltas para trás e corriges o teu erro. Portanto... Sim, na dúvida acelera, exatamente. Eu preferia apontar não se abranda, porque o acelera lá está. Depois vais ter algum encontro com as autoridades e diz que a culpa é do terapia social. Portanto, eu não vou dizer acelera, mas pelo menos não se abranda. Mas o princípio sim, estavas a ler isso, eu espero que as outras não batam certo as minhas com as tuas, porque senão isto vai ser uma grande seca. Mas nesta primeira, pelo menos. Seca nunca é, que nós somos tipos divertidos. Bué. Pronto, vamos continuar. Pronto, já Paulo, tivemos segunda. Aqui um momento alto. A segunda, começa agora tu. Começa agora eu, ok. Então é assim, seja qual for a situação, quando as coisas correm bem, não é? Nós não precisamos de nos safar porque já nos safamos. Quando nós temos que pensar que nos queremos safar ou não, é quando alguma coisa por algum motivo pode não estar a correr bem. E a minha dica é, quando alguma coisa não está a correr bem, a primeira coisa que nós devemos fazer, ou uma das primeiras, deve ser colocar-nos a nós, o nosso comportamento, as nossas ações ou as nossas competências em dúvida. Porque é muito habitual tu encontrares um problema e pores, ou seja, a culpa está sempre do outro lado. Pá, está no tempo, está no chão, está nas horas, está no seja o que for. Portanto, e esquecemos de uma coisa muito importante, é que o problema pode não ser nosso, mas pode ser nosso. Só que nós estamos ocupados a olhar para fora e esquecemos de ver aquela parte mais próxima. Pois, eu ainda acrescentaria em mais uma coisa. Eu acho que esse é o exercício fundamental. No caso da stand-up comedy, das primeiras coisas que se explica a quem quer ser comediante é que a culpa nunca é do público. Claro que em situações extraordinárias há alguém do público que faz alguma coisa que perturba o espetáculo, mas também caem meteoros. Exatamente. Okay? Não é a norma. E a primeira tentação muitas das vezes é culpar as coisas à nossa volta. É instintivo e é normal, toda a gente reage assim. Agora, num segundo passo, será isso que tu estás a dizer, que é uma excelente dica e é extremamente difícil. E é extremamente difícil porquê? Porque ainda falta um terceiro passo. E o terceiro passo é muito simples, é nós percebermos que muitas das vezes sozinhos não temos essa capacidade. E aí depois ficamos fechados no egocentrismo e herdeu a tenda, não é? Portanto, o inferno deve ter lá um lugar especial para os egocêntricos, acho eu. Provavelmente, mas tu tocas aí num ponto que é importante, que é exatamente isso. Muitas vezes tu até podes querer compreender o teu erro, mas precisas de um fator externo ou precisas de um elemento externo que te ajude a chegar a essa conclusão. Olha, sim senhor. Eu agora, calma, tu abriste os braços e eu senti aqui um corte. Podes repetir a frase que veio a sério? Só porque eu abri os braços? Oh, que chatice. Sim, não, estava a dizer aquilo que tu acrescentaste à minha dica é de facto interessante, porque às vezes nós precisamos de um elemento externo para nos ajudar a detectar aquilo que eventualmente poderá ser um problema nosso. Sim, o ser humano sozinho é relativamente ou substancialmente incapaz, portanto, à partida. Então, e agora sou eu, não é? Então a minha próxima dica é ouvir. Essa é muito difícil. Também é lixada. Difíceis, portanto, a partir de agora tu vais ouvir mais, né? Porque a questão interessante é que quando nós ouvimos, quando tu estás a falar com alguém, e vamos colocar isto aqui também, olha, boa, vamos colocar isto aqui num cenário prático. Nós estamos a dar aqui dicas para o pessoal se safar, e como tu referiste bem logo a abrir, não logo a abrir, porque não estavas a abrir em velocidade, mas logo a abrir o programa, como tu referiste, normalmente essas dicas é quando algo não está bem, não é? Então,
muitas das vezes, não é linear, obviamente, cada caso é um caso, mas grande parte das vezes, quando há uma discussão, a melhor forma de tu discutires é calar-te. Ou seja, é ouvires. E muitas das vezes o silêncio, já me aconteceu várias vezes, no meio de uma discussão, ou quando estão a ser debatidos pontos de vista diferentes e a discussão está intensa, não necessariamente de uma forma má, mas a discussão pode estar intensa, é muito interessante tu a meio de repente fazeres uma travagem brusca e calares-te e depois deixares espaço ao silêncio, e muitas das vezes nós conseguimos prever esses momentos e fazer a travagem no momento certo, que é quando, talvez tu consigas reconhecer isto aqui, que é quando tu estás numa conversa acesa, quando tu te calas naquele momento e as palavras da outra pessoa ou do outro grupo a ecoarem soam, não funcionam. Ou seja, normalmente nós discutimos porque não nos ouvimos, e às vezes acontece a própria pessoa que está a discutir connosco, ao ouvir as próprias palavras, tomar consciência de... Sim. Ok? Portanto, eu acho que o ouvir e o andar mais devagar nas conversas faz a diferença. E não é toda. Só isso, pá. Quando tu estás ocupado a falar, o teu pensamento está ocupado com a fala também. Portanto, se tu estiveres a ouvir, além de estares com mais atenção, teoricamente, àquilo que está a ser dito, estás também com o teu cérebro mais disponível para compreenderes aquilo que se está a passar. E para observar a linguagem corporal e para reagir em conformidade. E sim, enfim, quando nós nos calamos, ficamos com o cérebro mais tranquilo para depois decidir, né? E hoje em dia é quase impossível, né? É quase impossível com esta velocidade. Não há silêncio para nós conseguirmos pensar e observar as coisas e depois decidir melhor. Anda tudo a abrir. Ok, boa. E vamos neste momento a caminho da terceira dica. Então, olha. Terceira, sim. Quarta. Não, terceira. Aliás, espera. 1, 2, 3, quarta. Sim. A minha segunda. Quarta. Recapitulando, foge para a frente e assusta o urso. Ok, depois a tua primeira foi, recorda-nos. Na indecisão não se abranda. Na indecisão não se abranda. Que é, exatamente. Boa. E a seguir a minha foi o ouvir. Estou já a fazer aqui uma listagem que é para depois nós no fim. Ok. E agora tu? Saltámos aí uma qualquer, porque eu já tinha falado do põe-te em dúvida, do duvidares também, ou seja, que o problema poderá ser teu, era o que nós estávamos a falar. Portanto, já nos estamos a abrir e atrapalhámos-nos aqui, certamente. Então exatamente. Agora és tu. Vamos recapitular. Eu comecei com fugir para a frente. Eu complementei com a da indecisão, do cruzamento. Sim, complementaste, ok. Então ficaram aglutinadas. Foi aí que veio a confusão. Eu contei duas e tu contaste só uma. Ok. Depois veio o colocar, ou seja, o pôr-te em dúvida, e depois veio o teu ouvir. Portanto, agora sou eu outra vez. Ouvir, agora és tu. Exatamente, foi há 2 minutos que eu disse. Acabei de dizer isso. Esta é muito rápida. Esta para mim eu despacho muito depressa. Foi-me ensinada aqui há uns tempos, e olha que também dá para um gajo safar. Que é, e também volto, eu já passei por ela várias vezes e resolvo quase sempre da mesma maneira. Que é aquela situação em que tu estás com amigos ou com pessoas, ou estás sozinho também, e dá-te aquele pensamento do não sei se beba mais uma ou não. E a dica é, em caso de dúvida, bebe. Se estás na dúvida é porque precisas de mais uma. Ok. Aqui há uma frase, um chavão que talvez se encaixe aqui, que é: se há dúvidas, não há dúvidas. Essa também se aplica numa série de conceitos, sim. Não é? Sim, portanto, é muito simples. Se há dúvidas, se nós estamos com dúvidas, é porque não há dúvidas. Porque se tivermos certeza, não temos dúvidas, né? Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Tu, em caso de dúvida, portanto, como é que tu costumas fazer em caso de dúvida? Bebes ou não? Eu já fiz. Em caso de dúvida, bebo. Vai depender.
vai depender. Posso beber ou posso não beber. Já me aconteceu os dois cenários. Estás a precisar de terapia. Agora, obviamente, quando me voltar a acontecer, vou lembrar-me deste episódio e vou lembrar-me de ti e penso assim, pelo menos terei alguém a quem atribuir responsabilidade, portanto vou beber mais uma e depois falaremos. Não, mas sim, quando há dúvidas não há dúvidas. Deixa-me fazer um teste. Imagina tens amigos lá em casa, certo? Uma coisa típica. Levantas-te do sofá, vais ao frigorífico buscar mais uma cerveja, certo? E perguntas, quem é que quer mais uma? E houve 3 pessoas que dizem sim, e há um que fica ali, aquele engonhado, estás a dizer, não sei e tal. Tu vais e trazes uma cerveja para ele e pões-lhe a cerveja na mão. Quantas vezes é que ela foi recusada? Só do engonhado. Não é o gajo que te disse perentoriamente não e tu foste um chato que insististe. Não é isso. Aquele que está ali naquele engonhanço, não sei, põe a cerveja na mão. Tens a resposta. Ok, sim, regra geral nunca é recusada, mas isso aí leva-me, isto aqui é quase um salto direto para a minha próxima ferramenta. A minha próxima ferramenta é saber dizer não. Muito importante. E no saber dizer não, que é algo que o ser humano, porque nós como animais e como máquinas somos um bocado para o estúpido, porque temos um pouco esta dependência social, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, a necessidade de nos sentirmos amados, a necessidade de agradar, etc. Umas pessoas mais que outras, e regra geral isso não nos ajuda, ou seja, cada vez que nós dizemos, como a nossa tendência é dizer sim, acabamos por enterrarmos às vezes em coisas que nos tiram tempo e tempo de vida, né? Portanto, agora, o dizer não, há formas de dizer não. Exatamente, se tu fores simpático. Não, mas eu se calhar acho que as formas de dizer não davam um episódio inteiro. Pois, é uma boa como dizer que não, olha, vês? Outro destes episódios práticos para tirar notas é como dizer que não. Mas estou contigo. Olha, deixa-me contar-te que lembro perfeitamente de estar na flor da idade e eu sempre tive muito interesse por informática, fosse como um hobby, fosse depois começou a ser profissionalmente, mas lembro-me perfeitamente de uma altura em que eu dizia que sim a tudo. Ou seja, sempre que aparecia uma nova funcionalidade, ou uma nova ferramenta, ou um novo software, ou uma nova tarefa, eu tentava sempre, investigava, queria perceber, queria fazer mais, ou seja, estava sem dar conta a dizer que sim constantemente, ou seja, mais. E durante muito tempo foi porreiro, porque de facto desenvolvi algumas competências, algum espírito crítico, e isso foi fixe. Mas lembro-me perfeitamente do momento em que disse não pela primeira vez, e estranhei, olhei assim, uou! É uma sensação estranha, sim, mesmo quando internamente. Estás demasiado habituado. Lá está, é isso mesmo. É o querer mais, é o quereres fazer mais, é o quereres conhecer mais, é tudo mais. E de repente, quando dizes que não, eu lembro perfeitamente que estranhei. Ou seja, era uma aplicação precisei de fazer uma tarefa numa aplicação de desenho vetorial. Ok? Para quem não está a par, a ferramenta em causa era o AutoCAD. E de facto a tarefa era bastante simples e eu olhei para aquilo e disse, isto dá para fazer montes de coisas. E quando acabei a tarefa, o meu comportamento normal seria ir investigar, ir fazer novas, ou seja, fazer novas coisas, e ter um conhecimento mais aprofundado daquela ferramenta ou daquela forma de trabalhar. E lembro-me que quando acabei a tarefa eu olhei e disse, eu não preciso de saber tudo, eu não preciso desta ferramenta nunca mais na vida. E desliguei, nunca mais voltei a abrir. Ainda hoje me lembro dessa história cada vez que alguém fala tem que ser AutoCAD especificamente, porque eu lembro-me perfeito, até me lembro da versão do AutoCAD que usei para essa tarefa, mas foi claramente a primeira vez em que eu disse não. Depois comecei a dizer mais vezes, mas nesse dia lembro-me perfeitamente que foi a primeira vez que eu estranhei de tal era a maneira como eu encarava este tipo de desafios, exatamente como isso, como um desafio, como uma prova de superação. E nesta eu disse, não, está despachada a tarefa, não preciso mais, acabou, desliga. Ok, boa.
foge para a frente, nem decisão não se abranda, põe-te na dúvida, ouvir, em caso de dúvida bebe, saber dizer não. E agora veio uma que eu acho que tu vais concordar comigo também, que é ser criativo. Okay. Existem sempre soluções ou saídas by the book, aquelas que estão documentadas, aquelas que toda a gente faz daquela maneira, ou seja como for, mas nem sempre aquilo que tu fazes de uma determinada maneira ou aquilo que a multidão faz de uma determinada maneira é aquilo mais correto, é o mais correto. Portanto, tu teres algum espaço para a criatividade é bastante vantajoso e muitas vezes, às vezes dá-te mais dor de cabeça, é verdade. Um criativo nem sempre tem sucesso, mas nas outras vezes todas pode ser muito interessante, ou até podes não ter uma solução melhor do que a original, mas podes ter mais uma solução para resolver o mesmo problema. Pode ser positivo. E positivo será sempre porque a viagem que tu fazes é diferente. Porque quando arriscas ou quando atiras a caixa para longe ou sais fora da caixa, a criatividade é algo também que tem sido muito estudado, entre aspas, nos últimos anos. E eu acho que na tropa eu via esses exemplos perfeitos. É quem vive by the book morre by the book. Ou seja, se tu sustentas a tua vida em regras, claro que elas existem e é ótimo que elas existam, é preciso saber quebrá-las e não estou a falar das leis, estou a falar de regras banais do dia a dia. Tu podes saber quebrá-las de alguma forma, aquelas regras mais do status quo que tu impões ou que a sociedade te impõe. Falo mais dessas regras aí. É bom saber quebrá-las, porque o exemplo é muito básico. Um exemplo da tropa, alguém que na tropa era extremamente reto, ultra exigente, sempre não sei o quê, sempre não sei o que mais. A mínima coisa que lhe acontece nota-se muito mais, ou seja, e depois acaba por sofrer mais. Portanto, eu acho que essa criatividade que tu falas, o ser criativo, que eu poderia acrescentar aqui com flexibilidade mental para lidar com as merdas, acho que é algo que é extremamente necessário para nós nos safarmos. Portanto, acho que é fundamental mesmo. Estou contigo. Boa. Então já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então olha, a minha próxima é fingir coragem. Fingir? Sim, fingir coragem. Porque se tu fingires coragem e fingir coragem fisicamente, aquilo que acontece é que o teu corpo, há um livro muito interessante que são 12 lições para a vida de um filósofo moderno que é o Peterson, que ele tem um capítulo dedicado a isso, que é a teoria da lagosta. Ok, e o que é que, e a lagosta, ele estudou lagosta, porque a lagosta é um animal do tempo dos dinossauros. Portanto, ficámos agora a saber que eventualmente havia dinossauros que comiam lagosta, né? Que é uma informação nova para as pessoas. Também nunca me tinha percebido. E ele estudou lagostas. E estudou, pasme-se, os níveis de confiança das lagostas. É verdade. E ele estudou um conjunto de indivíduos de lagostas, não é? Para perceber quais é que eram os mais confiantes, quais é que eram os mais dominadores, etc. E ele percebeu, chegou aqui a uma conclusão interessante. Isto depois também se aplica aos seres humanos, e já lá vamos, que é aquelas lagostas que são mais confiantes ficam cada vez mais confiantes. Como aquela cena de alguém que é rico fica cada vez mais rico, alguém que é pobre fica cada vez mais pobre. Portanto, com a confiança, com a confiança ou com a coragem, não é tão linear como o rico e o pobre, não é? Portanto, é algo que só está dentro do teu cérebro e só depende de ti. É o tu fingires confiança, o tu fingires, para algumas pessoas posso lhe dizer algum descaramento, alguma coragem de às vezes dizer aquilo que ninguém está à espera, ou às vezes dizer aquilo que estamos a pensar quando a nossa tentação é ficarmos calados.
Quando nesses momentos, quando nos faltar a coragem, tipo, enche o peito de ar, manda os ombros para trás e durante o tempo que estás a falar, finges que estás a ser corajoso. E se fingires, isso ajuda, porque houve uma cientista que é Amy, quem quiser pode pesquisar, que é uma palestra do TEDx com milhões de visualizações, e ela publicou também um livro chamado Presença, e ela fez um estudo basicamente que diz isso. Se tu levantares os braços, mandares os ombros para trás e o peito para fora e levantares o queixo e ficares assim 1 minuto, a testosterona, que é a hormona da confiança, aumenta 25% no teu cérebro e o cortisol associado ao stress baixa 20%. Ou seja, tu só mudando a tua postura corporal consegues mudar o espectro hormonal a teu favor. Porque a regra aqui é muito simples. Quando acontece uma coisa, uma desgraça, o nosso corpo reage em conformidade. Olha o futebol. Marcámos um gol da nossa equipa, levantamos os braços. Ok, o corpo vai atrás. A outra equipa marcou um gol, nós mandamos as mãos à cabeça e baixamos. Isto funciona do exterior para o interior. Ou seja, o exterior afeta o nosso corpo. O contrário também funciona. Ou seja, o nosso corpo também afeta a forma como nós nos sentimos a nível hormonal. Portanto, é fingir confiança. Eu percebo isso e pensei que era uma solução mais para fora, mas já percebi que é mais para dentro e obrigado pela tua explicação. Não posso deixar de comentar que acho estranho, não sei se acho mais estranho alguém fazer um estudo sobre a autoestima das lagostas ou alguém ler estudos que alguém fez sobre a autoestima das lagostas. Mas não sei qual é o mais louco, mas esse assunto já foi aqui abordado, portanto vamos seguir em frente. Ok, follow the lobster. É mais ou menos isso. Confiantes, lagostas confiantes, porque há aquelas lagostas deprimidas, azuis, estás a ver, nem vermelhas estão, nem são boas para comer, né? Devem dar úlceras a quem as come, porque são lagostas Deve deprimidas. ser. Olha, escolham lagostas saudáveis. Vou avançar então para uma que é. Isto é um bocado clichê, mas pelo menos é uma que eu tento fazer e tem dado bom resultado. Portanto, se alguém quiser fazer igual, e que é exatamente quando tu pedes alguma coisa a alguém, não peças de cima para baixo. Ou seja, quando pedes alguma coisa, ou fazes ao lado da pessoa, ou fazes à frente, ou então pelo menos garante que tens condições para, se for preciso fazer, tu também o podias fazer. Há uma altura em que é preciso dividir tarefas, é normal. Há uma altura em que, quando a tarefa é complexa, é preciso dividir responsabilidades. Agora, aquelas... É o exemplo que estás a falar, não é? É o exemplo. Sim, é mais ou menos isso. Ou seja, e tu falas muitas vezes, eu não percebo nada de tropa, para isso estás cá tu, mas é mais ou menos aquela coisa do tu podes mandar a malta correr e a reação é uma. Se tu estiveres a correr à frente deles quando os mandas correr, eu acredito que a reação seja outra. Aquilo que tu consegues conquistar, tu depois assim, tu podes correr só até no primeiro dia. Nos outros dias todos não precisas de correr mais, porque eles ainda se lembram que quando era para correr, tu corrias à frente deles. Percebes? E se alguma coisa falhar no meio do processo, tu voltas a conseguir correr e voltas a conseguir correr ao lado deles ou à frente deles igual. Percebes? É mais neste sentido. Eu acho que isso é fundamental sim, o exemplo é fundamental. O exemplo o exemplo depois também é a soma da experiência que tu tens acumulada em determinada matéria. O correr é um exemplo básico e na tropa é um pouco por aí, não é? Portanto, se eu não conseguir correr e estiver a mandar os outros correr ou a fazer tarefas que eu não consigo fazer, a minha credibilidade não existe, né? Portanto, acho que sim, acho que o exemplo, sim, eu acho que e tu também referiste o verificar se tem todas as condições para fazer. Exatamente, né? Ou seja, quando lá está, porque há outra questão, imagina que tu ou seja, tu dizes assim, é preciso pegar nesta caixa e colocá-la daquele lado. Tens os mesmos quatro amigos que estavam no sofá bocado a ver as tuas cervejas, é para os mesmos 4 que tu vais dizer, eu preciso desta caixa naquele sítio. Quem é que pode tratar disso? E eles estão com a cerveja na mão e não se levantam.
Tu tens que ter condições também para. Não vai ninguém. Então também não preciso de vocês para nada. Vou lá eu. E fazes tu aquilo. E se tiveres amigos porreiros e conscientes, eles vão olhar para ti com a tua cerveja na mão e vão dizer assim: pô, tu o gajo é que está a fazer aquilo. Então estamos aqui nós os 4 sentados. Sim, aí até poderia dar um motivo para uma grande conversa e para beber mais uma cerveja na conversa. Exatamente. Okay? Também poderia acontecer. Mas eu aí acho que seria mais prático. Antes de... Percebia-me que a caixa teria que mudar de lugar. A seguir decidia mentalmente quem é que eu queria que fosse levar a caixa e a seguir induzia os outros 3 para o obrigarem a levar a caixa e depois ia-me embora e estava o problema resolvido. Portanto, isso vem na tua próxima dica, que é manipula os teus amigos até mais não. Não. Tu tens de trabalhar com as condições que o mundo te dá. Eu estou a dizer isto aqui a nível de brincadeira porque quando tu estavas a falar, imaginei 4 amigos e ao ver esses 4 amigos sentados pensei assim, não, era aquele gajo que tinha que levar a caixa, que é o mais preguiçoso de todos. Portanto, estava a imaginar uma situação específica. Não, a próxima dica para as pessoas se safarem mais é cultivar loucura. E lá! Ou seja, eu acho que eu apercebi-me disso aqui também com isto vem também do stand-up comedy, do teatro e daquilo que eu fui aprendendo também nessa área. E há acho que já falámos aqui desse exercício, mas eu acho que é uma dica para o pessoal se safar bem. O exercício é muito simples, vais a uma esplanada com uma data de pessoas, tomas o teu café e depois, passado um segundo, sobes para cima da cadeira, abres os braços completamente, voltas para a esplanada, ok, para as pessoas e abres os braços para eles e fazes tcharam, 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 com a maior cara de parvo que puderes, tcharam, uma cara mesmo, tcharam, tcharam, e depois voltas-te a sentar. Parece-me simples. Só isso. Ok. O que é que aconteceria? O que é que poderia acontecer ali à tua volta? Se tu fizeres isso numa esplanada e se subires à cadeira e estiveres ali 15 segundos a fazer isso e se te sentares, o que é que acontece? Provavelmente ganhavas respeito, que a malta não se aproximavam de ti ou chamavam algum tipo de autoridade médica ou... Sim, as pessoas riam-se, não é? O dono do café podia vir e chatear-se contigo por estares com os pés em cima da cadeira, mas uma das coisas que seria óbvia era as pessoas pensavam, este gajo aqui é maluco. Ok, e isso é ótimo, porque se as pessoas pensarem que tu és um pouco maluco ou maluca, têm mais algum respeito, mantêm mais alguma distância. Por isso é que eu acho que é interessante cultivar um bocadinho de imprevisibilidade na vida. Já agora, só uma parte, este exercício aqui chama-se o arco do palhaço. Ok? O arco do palhaço é quando o palhaço entra na arena do circo, faz um abraço gigante. Porque ele quer abraçar toda a gente que está ali na arena e todas as crianças do mundo no abraço. E então faz tcharam e entra com os braços abertos a andar para um lado e para o outro a tentar abraçar toda a gente. Ao fazê-lo numa esplanada, nós descobrimos que, por exemplo, a vergonha não mata. E descobrimos que as pessoas têm algum receio das pessoas que são um bocadinho loucas. Por isso, para nos protegermos, eu acho que cultivar um bocadinho de loucura é sempre saudável. Se eu estiver em cima de uma mesa com os braços afastados e a girar, a fazer o círculo do palhaço, e se alguém numa mesa ao lado me disser "ó palhaço", é provável que ele seja um palhaço também e que tenha percebido o exercício. Eventualmente. Ok. Eventualmente, pode ser, exatamente. E agora vamos para a última, Tiago. Para a última que me calhou a mim. E é muito importante também, que é... Pede ajuda, não tenhas vergonha. Ok, pede ajuda. Essa é uma boa, por acaso. É daquelas básicas. Sim. Sim, há aqui uma variante
dessa tua não me pede ajuda, ou melhor, pede ajuda, não tenhas vergonha, que é o vale mais chateares do que ficar chateado. Olha. E isso acaba por ser sempre uma escolha tua. Ok? Eu posso precisar de alguma coisa e não consigo resolver sozinho e fico chateado, ou então posso ir chatear outro. Portanto, é sempre preferível chatear outro do que estar eu chateado. E se nós pensarmos assim, se calhar pedimos mais vezes ajuda. Acho que sim, acho que é uma boa dica e terminamos aqui com a 10ª dica, que é: pede ajuda. Sim. Não tenhas vergonha. Que é algo que nós poderíamos dizer aos nossos patronos e patronos to be, não é? Aqueles que ainda vão ser nossos patronos. Que é para vocês que estamos a falar agora. É verdade, não é, exatamente, para os patronos. Pessoas que podem sugerir temas, pessoas que podem assistir ao vídeo da gravação destes episódios, pessoas que podem eventualmente fazer parte ao nosso lado, numa parte de um episódio. Nada como irem a patreon.com. Descobri no outro dia que se tu pesquisares no motor de busca por Patreon Terapia, o primeiro apontador é logo o nosso, portanto é interessante. Não há muita gente no Patreon a fazer terapia ou a produzir terapia. Pelo menos foi essa a minha conclusão. E a produzir pérolas de terapia, como aconteceu aqui hoje, 10 pérolas de terapia. Nós temos que depois imoldurá-las e enviar aos nossos patronos. Este foi o momento comercial. E agora fazemos o momento do fecho e temos mais um episódio porreiro. Estamos a portar-nos muito bem, patronos e não patronos. Estamos a gravar com bastante regularidade e a publicar também com a mesma regularidade. Com uma consistência e com uma coerência. A coerência não sei, mas a consistência sim. Mantém as aparências, porque convém manter aqui as aparências. Não, mas eu acho que este é um podcast coerente, feito por duas pessoas aparentemente incoerentes. Sim. Vai depender sempre da hora do dia. Eu acho que nós temos muita coerência de acordo com a hora do dia em que estamos. Ok. Esse é um segredo para desvendar depois mais à frente, que é quando nós falarmos qual o calendário ideal para os patrões. Essa é outra, exatamente. Sim. Então, olha, Tiago, falámos de 10 dicas a saber, ok? Para quem só tiver chegado agora ou se estiver enganado e saltado aqui para o fim do episódio, nós vamos poupar aqui tempo. E são 10 dicas para vocês safarem. Foges para a frente. Na indecisão, não abrandes. Põe-te em dúvida. Ouve. Em caso de dúvida, bebe. Diz que não. Ser criativo. Finge coragem. Dá o exemplo. Pede ajuda. Cultiva um pouco de loucura. Este foi mais um episódio de Terapia Social, temporada 2. Um podcast às vossas ordens. E até à próxima.